Bom, eu queria inicialmente dar as boas-vindas a todos e dizer que é mais uma live importante com personalidades aí do mundo empresarial também e principalmente do mundo político. E aproveitar, mostrar que hoje nós temos aí um importante patrocinador, mas eu queria, antes disso, colocar aí a Ariana Tavares, a nossa secretária e assistente. Nós temos recebido aí algumas empresas que têm nos apoiado nas nossas lives para ajudar aí o Instituto, principalmente aí na questão dos recursos, tão importante para o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E hoje o nosso patrocinador é o Grupo Savoy. Nós temos aí o Grupo Savoy e o Central Plaza sendo o patrocinador dessa live, e o Grupo Savoy está patrocinando 8 lives aí para ajudar o Instituto. Então, agradeço, o Márcio hoje está, diretor do grupo, está nos assistindo, está junto conosco. Obrigado aí pela força, Márcio, e vamos estar junto aí pelo menos mais uns 35 anos. Eu queria, então, depois de anunciar o nosso patrocinador, o nosso Instituto atingiu 225 entre CEOs e empresários. Então, a cada semana, esse número está aumentando, e o Instituto vem trabalhando desde o ano passado com o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, e no projeto da redução do custo Brasil. Que os demais secretários também do Ministério da Economia. Nós vamos ter uma reunião segunda-feira presencial com Carlos da Costa, que é o secretário especial de Produtividade. Temos também com Gianluca, que já fez uma palestra aqui para o nosso grupo. Temos mantido contato também com ele. Enfim, os secretários de governo, numa relação importante e lutando agora principalmente pelas reformas do nosso país. Eu queria, antes de passar para que o nosso palestrante possa fazer a sua palestra, eu vou pedir para a Marli falar rapidamente aí sobre algumas orientações para a gente, então, na sequência, dar início. Ok, Nabil, rapidinho. Só queria dar boas-vindas aqui para o nosso embaixador, Jorge Gerdau, que acabou de entrar. Boa noite, Jorge. Boa noite, como é que está? Uma alegria ver você aqui conosco e com o deputado. Quero agradecer também a Karen Miscurin, que foi quem convidou o deputado e conseguiu agendar, né, essa agenda tão complicada do deputado. A gente finalmente conseguiu tê-lo aqui conosco. O debate, então, começa com o deputado fazendo sua palestra. Logo depois, nós abrimos para o debate. Eu peço que as pessoas que queiram fazer perguntas, coloquem as perguntas por escrito aqui no chat, e nós vamos abrindo, então, o microfone de cada um de vocês, conforme a ordem que vocês colocarem as perguntas. Vamos manter todo mundo no mudo. Peço para que vocês, quem puder, coloque a sua câmera, para que a gente possa ver todos vocês, que é sempre mais interessante para o palestrante ver quem está assistindo, né? Isso é mais gostoso, né, deputado? E depois, como o Nabil falou, nós teremos a gravação e enviaremos para todos vocês, tá bom? Eu queria, Marli, agora passar uma mensagem para o deputado. Por favor, deputado. Eu lamento que, por questão de última hora, não poder comparecer, não participar da live como me convidou. Me senti muito honrado com o convite. Lamento muito não poder participar, sobre ter satisfação enorme rever, depois vários outros conhecidos vão participar desse live, inclusive meu sobrinho, que tem umas posições bem interessantes sobre o direito de subsidiariedade, que será um dos temas a tocar nessa questão de todas as reformas que devem ser feitas agora no Brasil. Eu apresento meus cumprimentos ao senhor, um abraço ao meu sobrinho, minhas saudações aos demais participantes e minha solidariedade nesse trabalho que estão fazendo para que sejam feitas as reformas indispensáveis para que o nosso Brasil possa retomar os rumos de grandeza para o qual está destinado. Respeitando o direito de propriedade, a livre iniciativa, o princípio de solidariedade com o Estado mínimo, nada pode segurar o nosso país. Nenhum país no mundo tem um potencial tão extraordinário quanto o Brasil.
E uma das boas coisas que nós temos é o povo brasileiro, porque por mais que tenham tirado uma certa esquerda, tenha tentado criar um clima de luta de classes, problemas raciais, etc., graças a Deus, não conseguiram. Portanto, isso é uma promessa para o futuro e peço a Deus, portanto, que os abençoe, que os ajude nesse trabalho para que realmente o Brasil possa retomar as vias de uma nação grandiosa para o qual o Brasil está destinado. Um grande abraço para o senhor e para todos os participantes da live. Finalmente, mais uma vez, reafirmo o quanto eu lamento não poder vê-los hoje no live e cumprimentá-los a viva nas imagens que vão aparecer no live. Muito boa noite e que tenham um bom êxito. Muito bem, essa mensagem esse áudio, né? Essa mensagem é do Dori Beltrán, de Orleans e Bragança, da Casa Imperial do Brasil, e o Luiz Felipe de Orleans, que está conosco, Bragança, deputado federal, vai nos brindar aí com seu conhecimento e nos ajudar nessas reformas, Luiz, tão importantes para o nosso país. E depois a Bia vai falar um pouquinho. A Bia é a nossa líder lá em Brasília, cuidando aí de 4, 5 executivos, está o dia inteiro lá no parlamento, e ela com certeza vai ter muitos contatos consigo para nos ajudar nessa mudança tão importante aí para o nosso país. A palavra é sua, Luiz. Muito obrigado a todos. Estou muito feliz de estar aqui na live com os senhores e com as senhoras. Acho que a apresentação foi feita já pelo meu tio. Acho que foi muito bem colocado ali. Acho que temos um país debaixo dos nossos pés que merece ser protegido, merece ser defendido. E, de fato, não temos problemas geopolíticos, temos proximidade dos grandes mercados, temos um grande mercado consumidor interno, temos uma capacidade industrial invejável no mundo, temos recursos naturais e recursos humanos que ainda não foram explorados a toda a sua potencialidade. O gargalo, onde é que ele está? O gargalo é exclusivamente político, né? Nós não somos um país longínquo, pequeno, desprovido de recursos naturais, de capacidade industrial, ou ao menos sequer, então, da capacidade agricultural, de alimentícia. Nós somos um país independente. Nós não precisamos do mundo, somos até muito fechados para uma economia do nosso tamanho e para um país do nosso tamanho. Sobrevivemos, mesmo fechados, de uma maneira, não diria que bem, mas sobrevivemos muito assim, estamos dentre as maiores economias. Então, imagine se nós nos colocássemos como um país líder. E é exatamente criar essa liderança requer independência. E é isso que é o grande problema do Brasil. Ele se encontra avassalado, não só por uma série de contratos e acordos internacionais, mas ele está subjugado por uma série de grupos de interesses internos. Então, o nosso sistema político, ele se presta para isso. Vamos lembrar que o nosso sistema político ele é criado e defendido por grandes grupos que contaminam todo o debate. Então, o regramento, as regras, as normas, eles não são, de fato, representativas da população. Então, temos um problema político que se torna cada vez mais visível, e isso cria toda sorte de instabilidade, né? Podemos apontar aí o sistema presidencialista como sendo um grande culpado, podemos também colocar aí na mesma bandeja o sistema partidário, o sistema eleitoral. Tudo isso contribui para um distanciamento do eleito ao eleitorado, e falta de transparência e uma série de outros problemas que derivam disso. E, do outro lado, você tem uma economia que sofre intervenções deste grupo que não nos representa. Então, você tem um conjunto político intervindo na economia para quê? Para extrair, maximizar seus benefícios e não necessariamente dar a liberdade, dar aquela capacidade empreendedora de geração de riqueza, geração de renda, geração de oportunidades, e que transfira isso efetivamente, deixa essa renda, acúmulo de receita, de renda, de propriedade, na mão da sociedade e não na mão do Estado. Aí ficamos perguntando, como é que chegamos nesse ponto? Né? O nosso arranjo político ele é definido por Constituição. Então, temos um grande problema constitucional, porque as premissas que formaram a Constituição de 88 são premissas antigas.
eu digo antigas, do século XX, não são do século XIX, mas são do século XX, o que é problemático, porque no século XX foi quando surgiu toda sorte de utopia. Surgiu o nazismo, o socialismo, o comunismo, surgiu também o globalismo. Então, todas essas novas ideias vieram no século XX para contaminar o discurso e o arranjo e a organização dos Estados. O Brasil é só mais um desses países que sofreu com esse problema, que é um problema mundial. Alguns países se desvencilharam desse estatismo que essas utopias geram. Então, saindo de um contexto do século XIX, em que havia um laissez-faire predominante, nós entramos no exatamente o oposto, que era o estatismo e o controle de absolutamente tudo da sociedade, ao menos a tentativa. E esses modelos utópicos, nós somos um desses modelos utópicos. Como é que a gente se caracteriza? Um país socialista, essa é que é a grande verdade. Nossa Constituição ela é socialista, tem pilares socializantes, muito similares a todos os países socialistas que existem hoje no país. Por isso que quando o Heritage Foundation veio aqui e denomina o Brasil como a 140, no índice de liberdade, é o 148 ou 145, na verdade ele está dizendo o oposto. Ele está dizendo que o país está dentre os 35 países mais socialistas do mundo, mais difíceis de fazer negócio, porque o Estado ele é um Estado interventor. Agora, você fala assim, mas e se ele representasse, no mínimo, a vontade popular, a vontade de ter um Estado socializante, você ainda diria que, ok, está legítimo, mas isso nós não temos também. Então, nós não temos representatividade e temos um problema de alta intervenção. Então, com isso, você começa a compreender, por exemplo, o nosso sistema tributário. Quando nós entendemos que o sistema tributário não é para ajudar ninguém, mas sim para satisfazer as necessidades do Estado que ele se autoimpõe, aí as coisas começam a fazer sentido. A frequência dos impostos, a intervenção aonde eles conseguem intervir, sem justificativa nenhuma, sem atrelar a origem à aplicação. Então, nós temos ali uma arbitrariedade imposta na população brasileira e no gerador de riqueza, que é característico de todos os países interventores. E todos os países que saem dessa dinâmica, eu vou pontuar aqui um país socialista, denominado como socialista, que tem a maior Constituição do mundo, lembrando, o país é a terceira maior Constituição do mundo, a primeira é da Índia, e a Índia é a República Socialista da Índia. E a Índia tem os mesmos problemas que o Brasil tem, mas ela percebeu isso, percebeu por pressão da China, que entra, que está ali na fronteira, é um país nuclear, uma população gigantesca, e está ali fazendo pressão. Então, a China ela viu que teve que se moldar ou remoldar a sua estrutura e criou bolhas de industrialização, bolhas de tecnologia, bolhas de comércio. O que significa isso? Ela tem que fazer leis para liberalizar. Então, imagine isso. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. O movimento agora que veio com o presidente Jair Bolsonaro, vários deputados, eles entram com a missão de desburocratizar e de liberalizar vários setores da economia. Exatamente porque tudo já está regulamentado, até mesmo a gorjeta. Agora eles estão regulamentando vários outros absurdos, que é a própria doação. Estão regulamentando a doação. Você viu algumas cidades já fazendo isso. E algumas cidades, alguns estados, como foi Sergipe, já estão violando em lei a propriedade privada, está praticamente extinguindo a propriedade privada em algumas condições. Então, já estamos chegando ali no contrário daquilo que se diz que é o caminho da saúde de mercado, na saúde de sociedade, que é uma sociedade absolutamente livre e em competição livre, sem intervenção, distorção de preço, cartelização, oligopolização. Então, essa que é a dinâmica que nós temos que combater. No entanto, politicamente, o que acontece agora? Nós estamos sofrendo o eco do modelo anterior. O eco do modelo anterior é exatamente isso. Esse modelo anterior ainda elegeu 400 deputados dos 500. Então, o fronte que quer liberalizar, que quer, de certa maneira, baixar a burocracia e tirar os impostos, é um quinto da Câmara. Aí você fala, mas e no Senado? O Senado é menos ainda, porque o Senado teve renovação praticamente zero.
né? Nós podemos falar que teve renovação lá de 80% das figuras. No entanto, aqueles que entraram no lugar dessas figuras que saíram eram velha política do mesmo jeito. Então, não houve uma renovação muito grande no Senado. Na Câmara, 100 deputados no máximo. No Executivo, absolutamente, teve ali uma mudança de paradigma. Mas agora, onde está um grande foco de resistência? É no STF. O STF está agindo, interferindo não só na Câmara, mas também no Legislativo, mas também está interferindo no Executivo. Enfim, temos uma situação política de alta instabilidade. De novo, um gargalo político que não transfere para a criação de uma nação que nós todos queremos. E é isso que eu acho que devemos pontuar aqui. Reiteradamente, nós vemos que o tema se revolve em torno da política, da organização política. E se nós não sanarmos esse problema, não basta desburocratizar, não basta baixar imposto, porque isso não dá a perenidade que o país precisa para crescer. Estou até aqui com o presidente da Hyundai aqui numa sala oposta à minha. E ele fala de como é que foi a evolução da Coreia nos últimos 40, 50 anos, né, versus a evolução do Brasil. O que era a Coreia 40, 50 anos atrás e o que era o Brasil 40, 50 anos atrás. Então, 40 anos atrás, até agora, a Coreia criou quase 10 multinacionais de ampla influência internacional, de poder internacional, e a economia da coreana se tornou uma das 10 maiores do mundo. E o que nós, Brasil, entregou nesse período? Quantas multinacionais de influência global nós criamos? O brasileiro criou? Claro que nenhuma, porque a nossa Constituição não permite isso. Eu diria que esse é o cerne do problema, né? A Constituição é um grande gerador de instabilidade agora e será futuramente. Temos um arranjo ali político que temos que destronar, né? Vamos aqui usar uma palavra até apropriada para o tema aqui. Mas, enfim, eu queria aqui só suscitar, quero deixar a palestra como sendo mais respostas às perguntas, e não aqui só um discorrimento das minhas opiniões, sem ter um nexo aqui do grupo. Mas agradeço aqui o tempo de introdução para que a gente possa ter esse debate um pouco mais amplo, e muito bem-vindo aqui todas as perguntas, nenhuma será censurada. Eu sou contra a censura de qualquer forma. Tá, muito obrigado, amigos. Nabil, você está no mudo. Nabil, você está no mudo. No mudo, ok, me puseram no mudo, agora liberaram, ok. Então, eu queria agradecer essa primeira introdução e eu queria, então, iniciar o nosso debate, pedindo aí para o nosso amigo e conselheiro, Deusmar, fazer a sua primeira colocação. Deusmar, você que é o líder das farmácias aí no Brasil, tua colocação para o nosso deputado aí. Vamos potencializar o homem aí, que nós vamos precisar muito dele lá no parlamento. É espetacular, muito obrigado por estar aqui conosco, dividindo a sua linha de pensamento liberal, que é fundamental. A gente vive um momento assim diferenciado no Brasil, né? Hoje era para os brasileiros estarem soltando fogos e ter, não vou dizer carnaval, mas comemorando com muita veemência. Como é que pode você lançar alguns bens para ser leiloado, esperar uma arrecadação de 200 milhões e ter 3 bi, 9.000% de ágio? O mundo todo acredita no Brasil, só o brasileiro que não acredita nele. Só o brasileiro que fica falando bobagem aqui da gente. Então, olha que loucura com os aeroportos ontem, que aconteceu, né? Que espetáculo de demonstração de quem tem, que conhece e quer investir no Brasil. Acho que você fez uma expressão brilhante quando diz que nosso problema está na própria legislação nossa. O nosso problema somos nós mesmos. Como nós interpretamos a nossa Constituição de uma forma assim, não sei, que é muito difícil. Eu não teria nenhum comentário. Acho que o liberalismo, o empreendedorismo, o capitalismo que não seja o selvagem, o capitalismo responsável, é a mola propulsora da riqueza de qualquer nação, da saída da mesmice e de geração de riqueza, através de salários, através de impostos. E nós precisamos realmente de líderes que pensem dessa forma, né? Pense em liberar. Você terminou sua frase aí dizendo, quer dizer, é proibido proibir.
né? Então não tem censura. Vamos acabar com a censura. Aqui eu tenho um departamento, eu tenho 63 pessoas só para calcular ICM. Só para calcular ICM, olha que loucura. Eu fui verificar, porque eu tinha me questionado, mas você fala que o ICM é complexo, como é que o ICM é complexo? Aí eu fui verificar na minha empresa lá. E aí contei 63 pessoas calculando ICM. Cada unidade da federação tem um cálculo diferenciado. Uns é substituição tributária, outro é débito crédito, outro tem um agregado diferente para quem é para medicamento, diferente para. Então, é uma loucura. Realmente, o empresário não pode ter multinacional, não pode ter campeão sem ajuda, né? Aqueles campeões nacionais que tinha no governo passado, com a ajuda do nosso dinheiro, com as suas próprias pernas, porque é uma burocracia muito grande. Mas eu parabenizo pela sua linha de pensamento e acho que o nosso amigo Nabil acerta de uma forma muito clara quando traz pessoas para conversar conosco dentro dessa nossa linha de pensamento, que é o fundamento do Unidos pelo Brasil, né? O Instituto Unidos pelo Brasil, para trazer essa linha de pensamento, não vou nem dizer vanguardista, realista para o mundo moderno. Obrigado, Osmar. Você quer fazer alguma colocação, Luiz? Então, perfeita a colocação. Acho que a parte tributária que ele mencionou, do ICMS, só de fazer uma reforma no ICMS, que um governador poderia liderar isso tranquilamente. Lembrando, os governos dos estados são unicamerais. Então, eles têm uma assembleia, o que é o legislativo, e tem o executivo. Eles não têm um senado estadual e também não têm um judiciário estadual. Então, eles estão mais livres para governar. É muito mais fácil o governador implementar mudanças e poderia muito bem o governador aqui de São Paulo ou de outros estados fazerem uma reforma do ICMS e olhar os sistemas tributários do mundo e seguir paralelos importantes ali. Por exemplo, eletricidade, que é um insumo de produção, é um insumo de consumo, não vejo por que haver tributação ali. Nós também criamos ali, até matamos uma indústria do alumínio, que é importante para o Brasil, em função das tarifas que foram colocadas ali, elétricas, que inviabilizaram praticamente o alumínio industrializado no Brasil. Então, fora isso, tem saúde, educação, algumas outras áreas de insumos agrícolas, né, na produção alimentícia. Imagina o impacto em cesta básica, em inflação. Então, tudo isso está no ICMS, não está nos outros componentes tributários que são de competência da União. Então, por que os governadores não fazem uma ação de reforma do ICMS? Que eu acho que é uma proposta importante de você desvincular setores estratégicos, e acho que já acontece em um certo nível, alíquotas diferenciadas, etc., mas tem que ser muito mais radical. Na China, por exemplo, a telecomunicações não é tributado, porque é visto como sendo estratégico. Quanto mais se comunica, mais se transfere informação e mais a economia gira em função disso. Então, tem uma série de componentes ali e de premissas formadoras que a gente precisa trazer de volta para o ecossistema político. Obrigado. E pronto para a próxima. Obrigado, Luiz. Nós vamos pegar aqui o nosso grande líder, Jorge Gerdau, que vai fazer a sua colocação. Por favor, Jorge. Jorge deve estar acertando o som dele ali. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns, deputado. É um prazer enorme poder ver o seu posicionamento, clareza e essa visão tão necessária para o nosso desenvolvimento. Realmente, eu acho que o Brasil tem tido já algum avanço, né, do próprio processo eleitoral, de uma visão de modernizar a economia com princípios liberais. Mas, na realidade, a complexidade da estrutura política ela ainda está mais voltada à solução de pequenos interesses políticos do que a solução dos grandes problemas, e com isso, infelizmente, nós estamos perdendo um tempo precioso
na evolução e na competitividade. Né? E realmente, vamos dizer, eu que estou vinculado à atividade industrial, né, eu vejo uma certa estagnação, né, pelos fatores externos, né? Intramuros, a grande parte da indústria, no meu entender, é altamente competitiva e o processo todo acontece extramuros, né? Nesse trabalho que nós estamos fazendo pelo MBC, juntamente com o governo, sobre o Custo Brasil, né, que já foi aí mencionado pelo nosso presidente, Nadir, nós temos um Custo Brasil na maioria das estruturas que corre ao redor de 16%, 17%. Isso é para o aço, para a celulose, etc. A energia que o senhor mencionou, deputado, sobre a perda que nós tivemos, né? Eu vivi esse processo que nós éramos líderes mundiais na produção e exportação de alumínio e, dentro de uma visão socializante, né, o Brasil foi pegando a energia básica como fator de competição, fora do sistema tributário, começou a criar encargos. Não sei se os senhores sabem, mas os encargos do Brasil que se pagam e não se compensam nos impostos chega próximo a 25% da energia, né? Consequentemente, nós roubamos uma das maiores riquezas competitivas que o Brasil tem por esse sistema. O gato do Rio de Janeiro entra no custo industrial da exportação de produtos baseados em fatores de eletrointensivos. Mas dentro desse processo, deputado, realmente é de uma complexidade enorme. Quando foi mencionado o tema das 70 pessoas, eu trabalho da Gerdau em 14 países. O único país complicado que eu tenho processos é no Brasil. Eu, em 13 países, não tenho um processo de discussão tributária. Tá? E o processo vem por essa complexidade da cumulatividade do ICM com o imposto de vendas e consignações, essa conjugação de tributação conjugada. Quer dizer, realmente é dificílimo. No Canadá, eu trabalho com 8 unidades industriais que temos lá em transformação, eu trabalho com menos de meio funcionário por dia, tá? Para atender todo o meu processo fiscal. Né? Eu, aqui no Brasil, tenho 100 pessoas cuidando da burocracia, como o senhor, porque em cada estado é débito, crédito, acredita, não acredita. E da própria estrutura federal, eu tenho divergências de interpretação em certas regiões, gero crédito e outras não. Então, é um verdadeiro milagre burocrático que tem que se fazer para gerenciar o processo tributário. Eu digo assim, o mundo já provou, tem o IVA, não inventa nada, copia que todos os países industrializados, envolvidos, trabalham com o IVA e com todos os impostos, fica praticamente o único imposto de débito e crédito e fica tudo digitalizado, automatizado. O problema é de uma simplicidade absurda. Você pode estabelecer, eventualmente, cotas diferentes para atividades conforme a natureza da atividade, mas a modernização é absolutamente necessária. Nesse Custo Brasil, nós trabalhamos com 12 frentes na mandala para estabelecer, né? E realmente é um milagre ainda que exista a indústria competindo no Brasil. Agora, deputado, a minha pergunta que eu me pergunto fazer, vou dizer, eu diria que as duas reformas mais urgentes, seja a administrativa e a reforma tributária, que são pesadas e de impacto, né? Nós temos da burocracia e coisas intermináveis para trabalhar, etc. É uma tarefa gigantesca, tá certo? Mas, na realidade, esses dois fatores, do meu entender, o senhor acha em que tempo nós vamos conseguir, durante este ano, resolver essas duas reformas? E a outra que nós tivemos esses dias, um debate, inclusive, interessante aqui, foi o debate da dimensão da reforma administrativa, né? Eu da reforma administrativa, eu não consigo aceitar a palavra de direitos adquiridos. São privilégios adquiridos, né? E nós deveríamos ter uma coragem de, pelo menos, cortar os privilégios excessivos, que vão em férias exageradas, duas vezes e meia de férias
vamos dizer, como é que pode ter uma promoção automática pelo tempo, independente de serviço prestado ou competência, tá certo? Isso aí não eu não aceito isso como um direito adquirido, é um privilégio adquirido. Então, eu acho que o Congresso hoje tem uma responsabilidade enorme. Mas eu volto à pergunta: o senhor acha que essas duas reformas nós conseguimos passar esse ano dentro do cenário e da estrutura política que estamos vivendo? Muito boa pergunta. Olha, para ser bem direto, muito obrigado, professor Gerdau. Acho que eu sempre aprendo também com as suas colocações. Mas, olha, a questão de reforma administrativa, eu sou extremamente favorável à reforma administrativa. Vários deputados também são. Ela faz sentido quando ela influi somente nos futuros entrantes do sistema público. Quando se fala em reformar a estrutura dos atuais servidores públicos, é aí que se encontra uma resistência muito grande. Então, se o debate for exclusivamente para atender ou relativo somente aos futuros contratados pelo sistema público, nós temos uma chance de, esse ano, pautar uma reforma administrativa, o que é uma sinalização muito importante, porque o governador ele pode travar contratações, deixar com que os funcionários entrem naturalmente bom, eles vão saindo do sistema à medida que vão atingindo lá suas idades de aposentadoria, e aí começarem a recontratar no momento futuro com outras condições de emprego, umas condições mais flexíveis de emprego. E a resistência para mexer nas previdências ou nas realidades dos funcionários públicos de vários estados do Brasil é muito grande, né? Talvez no sul-sudeste não seja tanto o impacto político quanto é no norte e nordeste. E eu vou pontuar aqui esse problema, né, no segundo momento, logo depois de eu terminar aqui esse ponto. Então, eu acho que reforma administrativa ela é possível somente se ela contemplar futuros contratados e não contemplar os atuais. Se entrar em contemplar os atuais, vai ser em ano eleitoral, porque já estaremos entrando em ano eleitoral daqui a alguns meses, né? Até no final desse ano já estamos numa sequência eleitoral. Eu duvido que os deputados se arrisquem a quererem votar uma reforma administrativa, tendo aí 1 ano e meio de uma próxima eleição que possa comprometer as suas reeleições. Agora, se for considerando os futuros, eu acho que a gente é capaz de lograr isso. Agora, só um comentário aqui na importância disso, tá? E por que isso é fundamental, uma reforma administrativa, a gente não pode menosprezar isso, tá? A Argentina agora está atingindo, ou estava atingindo, quando elegeu o atual presidente, que é um presidente socialista, que dá dos moldes kirchneristas, né? A Argentina estava atingindo quase metade da população como sendo dependente do Estado, seja ela contratada, seja ela funcionária pública, seja ela receptora de benefícios e assistencialismo. Então, numa dinâmica dessa, é inevitável que o país, mesmo que você não faça uma propaganda ideológica, socialista, mesmo que você não tenha essa doutrinação da mídia e nas faculdades, inexoravelmente que a população eleitoral vai votar naqueles que sustentam, ou aquelas medidas, ou aquela ideologia que sustenta as suas condições de vida. Então, é isso que a gente nota na Argentina, a gente notou na Venezuela isso, e a gente nota em regiões do Brasil, em que a população eleitoral representa de 40% a 70% dos eleitores de algumas cidades, de algumas não, da maioria das cidades do norte e do nordeste, quando que essa dinâmica no sul-sudeste é na faixa de 9% a 12%. Então, o sul-sudeste, claro que está aumentando agora em função da pandemia, tem mais dependentes do Estado, etc. Então, temos um risco aí grande com o que está acontecendo relativo à pandemia e de a criação desses programas assistencialistas para se contrapor a essas medidas de lockdown, de fechamento seletivo que eles estão fazendo aqui. Enfim, então, só queria pontuar isso, porque temos que combater isso, temos que combater uma realidade
em que a maior parte do eleitorado é dependente do Estado. Então, isso, eu diria que a esquerda está bem aberta em falar orgulhosamente que olha quantos dependem do Estado, temos que reforçar o Estado, olha quantos estão na dependência do Estado. Então, esse é o modelo bolivariano que eles querem implementar na América Latina, é de trazer o socialismo através do voto. Então, eu acho que a reforma administrativa ela é fundamental, não podemos menosprezar ela. Na minha opinião, ela é importante não só por esse aspecto político, mas também pelo aspecto de sinalização de equilíbrio fiscal olhando para frente. Agora, entra esse outro quesito, né? Mesmo que não acarrete em custos ou em transferências imediatas de ganhos, de redução de custo da máquina, né? É possível se fazer projeções de longo prazo que já apontem para uma redução do volume, né, do valor nominal do que custa a máquina, né, olhando para frente. Isso Perfeito. Podemos até projetar uma redução tributária do atual modelo, sem reforma tributária, uma redução atual de algumas alíquotas indo para frente. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental, essa reforma precisa ser a primeira. Agora, a reforma tributária, se ela for colocada antes da reforma administrativa, o que nós temos de problema? Atualmente, né, em termos de arrecadação federal, é 3 trilhões de reais que precisa se arrecadar. E com essa estabilidade que ainda será presente, assumindo que não haja uma reforma administrativa, esse custo só tende a aumentar. Então, 3 trilhões no primeiro ano, depois no ano seguinte aumenta mais 10%, 15%, e o PIB não está aumentando comensurável a isso. E temos que estancar esse custo, começar a reverter esse processo de aumento de custo e entrar num processo de redução de custo. Então, a reforma tributária nenhuma vai funcionar em um sistema que não está equilibrado em seus custos, que não pode cortar seus custos. Então, eu sou favorável, sim, a uma reforma tributária que seja votada o mais cedo possível, mas, ao menos, na minha compreensão de contábil, de fechamento de conta, do ponto de vista de planejamento também, como eu vejo, tá? Tome isso como sendo a minha opinião, da minha análise individual. Eu acho que seria muito mais prioritário fazer a reforma administrativa e discutir em paralelo para um ano seguinte, ou talvez até após as eleições, uma reforma tributária. É ruim essa dinâmica? Eu acho ruim, claro. Mas eu digo aqui, repito, há uma série de benefícios e sinalizações que podem ser feitos no atual modelo se houver uma reforma administrativa. Redução ou até mesmo zerar algumas alíquotas, né, que é importante. E alguns estados já poderiam estar fazendo isso. Zerar ITCMB, zerar IPVA. Imagina o impacto na indústria se houver aqui uma tabela regressiva do IPVA. Vamos zerar o IPVA em 4 anos. Isso é possível se fizer uma reforma administrativa, né, e ele poder fazer ajuste de custo. Então, só com esse primeiro ajuste já é possível isso. A reforma tributária, o debate está no sentido de setores que precisam ser desonerados e também regiões e estados que não estão sendo contemplados nas suas autonomias. E essas propostas de IVA podem, acho que até funcionar para os tributos federais, mas para a dinâmica federativa do Brasil, as resistências são locais, né, de regiões, e também setoriais. E todas essas têm fundamento racional muito forte. E aí tem um outro polo de resistência. Então, talvez a gente tenha que adequar o modelo mais de o IVA dual, né, que seria alíquotas estaduais diferenciadas das alíquotas federais, correto, ou mesmo o modelo norte-americano, que é a minha preferência, para ser sincero. Assim, modéstia à parte aqui, eu acho que é o melhor modelo que a gente tem, que é similar, ao menos, ao nosso arranjo político. Então, deixando aqui... se me permite uma observação, o nível de vícios de sonegação são de tamanho nível que o sistema americano, vamos dizer, e também a estrutura de riqueza do imposto de renda nos Estados Unidos, né? Eu acho que o resto do mundo praticamente trabalha com o sistema de IVA, tá certo? E
vamos dizer, o país americano não é tão dependente de exportação. Eu acho que o Brasil tem uma dependência de exportação relativamente grande, então a estrutura tributária, vamos dizer, tem que ser feita de uma forma que não haja exportação de impostos, né? Que hoje, no meu entender, é o maior fator de não crescimento da indústria no Brasil. Desculpa a interrupção, deputado, mas não quis deixar de fazer uma observação. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem, obrigado aí ao Jorge, obrigado ao Luiz. Nós temos agora 3 perguntas do Renato Gama, depois eu vou colocar o Edmundo Lima e depois o Celso da Fábrica de Chocolates. O Renato Gama é CEO da LPC Latina, que é um trabalho que ele projeta e que desenvolve na área de infraestrutura. Renato, faça a tua pergunta, por favor. Maravilha. Gente, obrigado pela oportunidade. Primeiro, Luiz Felipe, falar que é um prazer imenso estar aqui com você. Tenho uma admiração profunda por todas as suas pautas, tudo que você comenta. Eu te sigo nas suas redes. Eu estive com você na época da sua campanha, juntamente com o seu primo, o Pedro Alberto, me chamou. Eu fui junto com ele. Queria mesmo, igual o próprio Gerdau comentou, queria que a Câmara e Senado tivesse lotado de pessoas com as suas pautas. Acho que a gente teria um momento muito diferente no nosso país. Mas eu vou ser direto à minha pergunta para não ocupar muito tempo de todo mundo. Primeiro, uma apresentação breve do que eu vou me basear sobre essa semana que a gente está passando, né? É um momento fantástico, eu acho, da InfraWeek, do ministro Tarcísio, onde a gente está fazendo as concessões, diminuindo a máquina pública, tirando da mão os aeroportos, tirando a ferrovia FIOL, que é um investimento que está em construção. Foi passado hoje o pessoal da BAMIN, da mineração. Amanhã nós temos os terminais portuários, se não me engano, um no Rio Grande do Sul e 3 em Maranhão, ou seja, passando isso para a iniciativa privada. E tem 2 processos específicos que eu acompanho, participei, concorri, e tenho muita preocupação que isso realmente... Eu vejo muita gente reclamando, eu vejo a população reclamando, eu vejo os próprios deputados que eu acompanho reclamando que ainda não saíram a privatização ou a concessão, que é Santos Port Authority e Correios, né? São 2 processos que eu participei e eu queria saber, realmente sai esse ano? Eu acho que tem uma ansiedade geral de todo mundo, Correios e Santos Port Authority. Isso é um assunto que me interessa muito e eu acho que exatamente vem de acordo aí com essa diminuição da máquina do Estado, passando para o poder privado tomar conta dos nossos ativos melhor do que o nosso governo consegue fazer isso. Obrigado pela oportunidade, novamente. Obrigado. Olha, é uma questão quase que exclusivamente política. Eu acho que se o atual presidente de Câmara quiser fazer um legado, tiver pressão no presidente de Câmara, ele tende a pautar isso, né, pautar esse debate de privatização. Claro que tem iniciativa ali do governo federal, do Poder Executivo, mas a resistência toda vai estar vindo da Câmara, né, de setores radicais da Câmara. Só para entender o porquê que a gente pode ter esperança. Pessoas que pensam como eu, tem alguns deputados lá que também têm uma visão mais liberal, isso tem uma influência muito grande no Congresso agora, porque só a composição política, você tem a extrema esquerda, que é extremamente ideológica, e tem pauta para tudo, tem visão para tudo, e nunca tiveram um contraponto. Agora eles começam a ter um contraponto, que nasce com uma visão, primeiro, econômica, mas também que acaba influindo numa visão de organização de Estado e uma visão política também. E o Centrão nunca teve, efetivamente, o benefício de um contraponto. E o Centrão, se você for olhar, quem é que domina os debates ideológicos? É a direita, que eu diria que é o nosso campo, e a extrema esquerda. O Centrão, se diz Centrão, que é o do meio e tal, mas, na verdade, ele está sendo influenciado, né? E parte dele é influenciado pela esquerda, e eu acho que a maior parte está sendo influenciado por essa nova leva de pessoas que têm essa visão liberal. Então, não é para perder a esperança de que o presidente da Câmara, que é do Centrão, que faz parte do problema, vamos dizer assim, eu acho que ali há uma suscetibilidade a essas novas ideias. Então, uma pressão com relação a essas privatizações, ela ajuda, tá? E se ela vir espontaneamente de grupos organizados de fora, eu acho que elas têm um poder de emplacar algo mais contundente. Qual que é a função do governo aqui?
é uma posição de sinalização que está favorável, que vai encarar esse custo político, porque efetivamente se criaram aí uma falsa narrativa que vai ter um custo político. Eu já até criei dentro de comissão lá, quando estava lotado de funcionários do Correio, fazendo pressão contra a privatização, contra a quebra do monopólio dos Correios. Eu até chamei a atenção deles lá, falei assim, olha, se houver mais competição, os primeiros a serem beneficiados, num primeiro momento, são os funcionários de Correio, porque eles vão ter mais opção de emprego. Vai ser outras empresas competindo para ofertar o mesmo serviço. Eles, como funcionários, estariam contemplados ali como sendo os primeiros, os capacitados, aqueles que já exercem a função, a terem mais opções de empregos e mais ofertas de emprego. Mas imediatamente calou metade do pessoal que estava lá, só ficaram aqueles sindicalistas radicalizados e totalmente desmoralizados. Então, eu acho que uma voz já faz uma grande diferença nesses contrapontos, não podemos se intimidar, né? Então, acho que há, sim, uma movimentação favorável. Eu acho que a questão só de privatizar tem que mudar essa narrativa um pouco, tá? Não só o governo, mas também os ativistas, todos eles. Eu acho que, a priori, temos que falar de quebrar monopólios, né? Acho que antes de falar em privatizar, é quebrar monopólio, porque a narrativa de que você privatizar e sai do que é de monopólio público e entra para o monopólio privado, isso ganha o Centrão. Então, o Centrão, sendo essa massa de manobra, tem que entender quais são os jargões específicos a serem usados, ao mesmo tempo tem que ter uma realidade jurídica de que, de fato, vai ter uma quebra de monopólio, e não só uma privatização para sair do público e jogar para o monopólio privado. Então, eu acho que trabalhando essas dinâmicas, e os grupos são fundamentais para isso. Vou lembrar que, quando houve a reforma da Previdência, o presidente abriu mão do protagonismo. Ele abriu mão completamente, ele delegou para o Rogério Marinho, e o Rogério Marinho, o que ele fez imediatamente foi convocar os movimentos ativistas. Ele convocou movimentos de rua, falou assim, pessoal, vocês é que vão ter que fazer essa reforma, vocês é que vão ter que conscientizar a população de que fazer reforma da Previdência é bom, de que fazer todas essas mudanças, o país vai quebrar, vai entrar em inflação, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu, por acaso, estava na transição entre ser ativista e ser deputado, e outros lá também estavam na mesma condição, outros deputados que vinham desse segmento mais ativistas. Agora, quem são os ativistas agora são vocês. Se vocês abraçarem isso e fizerem as mobilizações em função, mostrar os problemas do que é manter esses monopólios, o custo, a irrelevância que está se tornando você manter os Correios nos dias de hoje, eu acho que a potencialidade de vitória é muito grande. E eu vejo que o presidente da Câmara ele tem que entregar isso, porque ele é suscetível ele quer um legado, né, específico para ele. Ele quer ter uma ambição própria de ter um legado. Então, acho que temos aí um caminho político que é viável, que está aberto. Eu estou otimista. Espero que todos esses agentes que estão na política hoje não pisem na bola aí nesse quesito, porque basta um escândalo, basta aí alguma bravata em algum momento que estraga tudo isso, tá? Mas eu acho que, independente disso, os ativistas têm que agir para isso acontecer. E eu acho que é possível, sim. Maravilha, obrigado. Muito bem, Luiz. Eu queria pedir agora uma pequena pausa para apresentar a Beatriz Nóbrega. Ela é a nossa executiva responsável pelo trabalho lá em Brasília, junto com o Congresso, e aproveitar deixa que o Luiz falou de mobilização, de estruturação e do Instituto. Nós acabamos de incorporar o trabalho que o Salim Matar vinha desenvolvendo com a Frente Parlamentar. Essa incorporação está acontecendo, e a Bia, que é responsável por esse trabalho, ela vai dar uma pincelada um pouquinho, Bia, nas colocações, até para que os nossos integrantes do Instituto conheçam a Bia um pouco mais e ela possa passar um pouquinho do trabalho dela, e depois, na sequência, o Edmundo Lima vai fazer sua pergunta para o Luiz. Bia, por favor. Boa noite a todos. Deputado, muito obrigada pela sua contribuição aqui. Realmente é um alento para quem defende a liberdade ouvir as suas palavras.
e saber que a gente tem mentes tão sensatas e que defendem de maneira tão legítima os nossos princípios. Eu queria falar um pouco do nosso trabalho. A gente vinha tocando a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, estamos com ela, e foi justamente baseado em muito do que o senhor falou. A gente teve essa mesma percepção de cenário, de como que a gente conseguiria mudar e levar ideias adiante. E dentro da estrutura de frente parlamentar institucionalizada, como a gente tem a FPA, como a gente tem tantas outras frentes, nós estruturamos as atividades do Instituto aqui em Brasília, baseado justamente em como que a gente ajuda nessa comunicação interna do Congresso, como que a gente ajuda numa comunicação com as próprias bases eleitorais e como que a gente ajuda também a mudar a forma com que a opinião está sendo formada para o grande público, porque a gente sabe que esses são problemas que, quando a gente começa a resolver e a influenciar neles, a gente ajuda as nossas ideias a avançarem. E não só isso, a gente tem uma preocupação, e aqui eu me coloco ao dispor, eu sei que a equipe que também está aqui, a Simone, a Vivian, o André e a Carla, que são da minha equipe aqui em Brasília, tem contato com o seu gabinete, que sempre é extremamente prestativo com a gente. E a gente também tem toda a preocupação técnica, a gente sabe como é que é a dinâmica de Congresso, a questão de lidar com todas as pautas e com tudo ao mesmo tempo, e fora isso, com toda a dinâmica própria da política, que muitas vezes a gente vê uma mudança de cenário, de conjuntura com o vento, de acordo com uma palavra que é dita, com um desconforto que surge, e a gente precisa justamente conseguir criar uma defesa de ideias perene no meio de todo esse caos que dá para dizer um pouco que é a política brasileira, mas que a gente sabe que justamente com a renovação e com a melhora da qualidade da política e justamente de grupos organizados no Congresso, a gente tem a capacidade de mudar. E o nosso trabalho ele foi muito inspirado nisso. Dentro das pautas que a gente conversou aqui, reforço o convite, a gente vai ter uma reunião dos parlamentares da frente com o secretário especial Diogo McCord, justamente para falarmos das privatizações que estão no Congresso. Temos reuniões também já agendadas sobre medida provisória do ambiente de negócios, sobre a questão de competitividade da indústria, que o doutor Gerdau trouxe muito bem. A gente tem políticas aí, uma janela de oportunidade aberta por causa do próprio PLP, que tem que ser gerado após a PEC emergencial, para a gente discutir todas essas questões muito mais tributárias e técnicas, fora a própria reforma tributária. E a gente tem desenvolvido esse trabalho com muito carinho e focado também em servir e sermos úteis, não sermos simplesmente aquela equipe que aparece lá para defender uma pauta uma vez no mês no seu gabinete. Então, eu quero realmente nos colocar à disposição e, obviamente, para o Instituto, para todos os nossos associados, estamos abertos a contribuição constante. A gente sabe que a gente recebe todas as dinâmicas para a gente conseguir construir as notas técnicas, conseguir levar os melhores pareceres possíveis dentro de tudo aquilo que a gente defende para o parlamento. Muito bem, Bia. Muito bem colocado, obrigado. Esclarecedor. E eu queria, então, pedir para Edmundo Lima, da BVTEX, presidente da BVTEX, fazer sua pergunta. Edmundo. Boa noite, deputado Luiz Felipe, um prazer estar aqui, te ouvir. A sua fala, a sua linha de pensamento tem muita sinergia com os nossos pensamentos também, né? Com a nossa intenção de fomentar cada vez mais esse pensamento liberal. E aí acho que até já teve algumas orientações que o senhor mencionou em algumas falas, em algumas respostas, mas eu tenho uma curiosidade de saber assim, né? Do seu local de fala, da sua posição no Congresso Nacional, perante um instituto que está se organizando, que está se estruturando, de empresários para atuar e fomentar cada vez mais essas mudanças liberais, quais seriam a sua orientação, recomendações, sugestões para que o Instituto atuasse nessa agenda de reformas, nessa pauta liberal? Perfeito. Muito obrigado aí pela pergunta, é muito pertinente isso. Sobretudo os segmentos da economia que não estão presentes na pressão política, né? O segmento industrial, na minha opinião, existe lá a CNI,
mas eu acho que poderia ter uma organização mais enfática. Existe segmento financeiro, empreendedor, novas tecnologias, esses não estão representados ou não têm grupos de apoio organizados. Acho que muito bem colocou aqui a Bia, a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, está extremamente bem organizado, tem uma presença muito forte e conseguem se blindar de legislações que são nocivas e conseguem até promover legislações que são benéficas ao setor. Então, entendendo o contexto jurídico do Brasil, ele é um contexto de grupos de interesse. Então, ele premeia grupos de interesse. Então, grupos de interesse não só de consumidores ou de funcionários públicos, de diferentes gamas, diferentes setores da sociedade também são constituídos como grupos de interesse, mas também de produtores, né? E eu acho que tem que se organizar como se fosse, infelizmente, aqui o termo, temos que se organizar como sendo um grupo de interesse que tem ali uma vontade de fazer reformas para que não só o setor sobreviva, né, mas não só isso, multiplique e tenha o impacto de geração de emprego que a gente acredita que tem. Eu, por acaso, acredito aqui na parte industrial, né? Eu vejo isso como sendo fundamental para o país que queira se posicionar como país desenvolvido. Todos os países desenvolvidos passaram por um processo de industrialização intensa. E a parte comercial, a parte tecnológica, de serviços, né, que está meio que associado, também é fundamental, não tem a mínima dúvida. Eu tenho projetos até de ter vistos especiais para aqueles que são empreendedores de tecnologia, para que façam aqui os seus negócios, para que usem o nosso ecossistema político, econômico, como sendo um ambiente para que eles possam criar novas tecnologias. Então, a tecnologia também é fundamental, mas a indústria, ela multiplica patentes, ela multiplica conhecimento, ela multiplica toda uma rede de fornecimento, e que o Brasil tem, eu diria que em demasia, são recursos naturais para serem processados e transformados em produtos que o mundo inteiro queira, né? Então, nós temos aí que aproveitar também essa parte estratégica. Mas aqui, do ponto de vista político, tem que organizar como se fosse um grupo, uma FPA, uma frente parlamentar da indústria, uma frente parlamentar do desenvolvimento econômico, talvez seja um nome mais amplo, e ali pautar e sempre resistir àquelas ideias que vêm de encontro. Lembrando que a sinapse, ou seja, a conexão de um legislador, de que qualquer legislação que eles façam lá, que seja assistencialista, que isso eventualmente tenha um impacto na livre iniciativa. Eles não computam essa ligação. Eles acham que, por um lado, eles vão ter todas as benesses possíveis de um Estado paternalista, assistencialista, e do outro vai ter livre mercado e poderem agir livremente. Isso não computa. Uma coisa é detrimental da outra. E acho que e sempre reforçar isso junto aos legisladores, mostrar que tem uma simbiose contrária dessas dois ecossistemas, e como um não é necessário se você tiver o outro, se você tiver amplo desenvolvimento econômico, geração de oportunidades, etc., menor é a sua necessidade para programas assistencialistas, etc., mostrar essa realidade, eu acho que é uma questão de constância, né? Não podemos apostar que a cada ciclo eleitoral nós estaríamos ali com deputados cada vez mais liberais, etc. Acho que tem que ter pressão constante também, apontando e relembrando, para dar esse conforto. Eu vejo como eu falei antes, os poucos deputados que entraram lá e defendem a livre iniciativa, defendem propriedade privada, defendem a família brasileira com renda e com opções, esses deputados têm uma influência muito grande. Vou dar um exemplo aqui, no meu caso, não vou dizer que eu sou um grande influenciador, mas um caso específico em que eles montaram lá um imposto de patrimonial, que iam fazer um depósito compulsório para outros segmentos que não era o setor financeiro, né, para contrapor a questão de pandemia.
Então, pô, é um contrassenso absurdo. E quem propôs isso foi o Partido Liberal. Veja, de todos os não é o Novo, não, estou falando do partido, do PL. Ele propôs um confisco, como se fosse depósito compulsório, baseado em valor patrimonial, para ajudar em questões de pandemia. Imediatamente eu falei nos grupos de comunicação o absurdo que era isso, né? No impacto de caixa e como é que isso impactava em toda a questão financeira, poderia levar à inadimplência ou falência de algumas empresas, etc. Imediatamente removeram de pauta, não precisavam nem fazer ali uma retirada de pauta de comissão, porque veja que eu acho que tem poucos deputados ali que têm esse conhecimento, que têm essa capacidade de se comunicar de uma maneira contábil, financeira, de mercado. Então, vamos contar mais com uma frente parlamentar organizada para isso, né? Eu acho que é mais perene do que apostar que vamos ter sempre deputados com essa capacidade entrando para o jogo político. Então, é bom ter esse negócio mais bem organizado. Muito obrigado. Bom momento, Luiz, bom momento aqui. Queria aproveitar e fazer umas colocações, Luiz, que quando nós criamos o nosso grupo, nós nos preocupamos em ser uma grande floresta, discutir os grandes temas nacionais. Então, os empresários hoje, os 225 empresários e CEOs que fazem parte da história do nosso instituto, o nosso grupo é multissetorial. Então, nós temos hoje mineradoras, saúde, nós temos indústria, nós temos comércio, nós temos serviço, e as árvores acabam sendo aí os segmentos que já são muito bem trabalhados. E tudo que a gente conseguir das reformas vai, obviamente, atingir e favorecer todos os grupos setoriais. Então, aproveitando agora, antes de mandar o Celso fazer sua questão da fábrica de chocolate, Bia, está sendo muito elogiada aqui no meu WhatsApp, eu vi muitos elogios, viu? Parabéns aí pelo teu trabalho. E só para complementar o deputado, a gente está trabalhando para frente justamente ter esse escopo mais amplo e passar a ser frente parlamentar pelo empreendedorismo. A gente acha que a gente deixa de falar especificamente sobre livre mercado e passa a falar sobre o todo, sobre aquilo que a gente realmente defende de maneira ampla. Muito bem. Celso, a tua pergunta. Liga teu microfone, Celso. Pronto. Está ok agora? Tá bom? Muito bem. Boa noite, deputado. Eu faço parte há 8 anos da OND, que o senhor conhece perfeitamente, que normalmente se reúne lá no Nacional Clube, junto do Dr. Ribas, aquele pessoal todo, que agora a gente está parado por causa da pandemia. Mas toda segunda-feira, a gente se reúne. Aliás, já cruzei consigo lá, inclusive. E numa dessas ocasiões, eu participei de um almoço com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, não só por ele, mas por você também, a família toda, né? Que é o Dom Bertrand. Uma simpatia de pessoa e uma cabeça sensacional. Muito bem. Durante esses anos todos, a gente tem discutido os grandes temas que envolvem o nosso país. Que é muito pouco falado é o caso, por exemplo, do nióbio. O nióbio, o que nós fomos roubados, ainda somos até recentemente, é um absurdo. Em 20 anos, nós tivemos uma diferença de ganho de 2 trilhões de dólares e 200 bilhões que deixaram de entrar para o Tesouro Nacional. Né? De repente, existe uma bolsa de nióbio onde nós somos o único produtor do mundo. Eu não vou dizer que o Canadá seria mais um produtor, porque o Canadá só detém 2%, 98% do nióbio mundial está no Brasil. E o nióbio deles, eles não vendem, usam exclusivamente para benefício próprio. Só o nióbio lá banca toda a educação e saúde do país. Então, dentro desse grupo, a gente tem estudado grandes temas nacionais
E a gente realmente fica preocupado. Com a participação agora no Instituto, aqui com o Nabil, com esse pessoal todo, que tem uma colocação diferente, onde a gente está com essa frente parlamentar, a gente sabe perfeitamente que os primeiros passos a serem dados, como o senhor colocou muito bem, é atuar, tentar fazer mudanças na reforma administrativa, porque é aí que está a base de tudo. Nós estamos falando de que a hora que a gente conseguir modificações no setor administrativo, nós vamos ter economia de bilhões. Isso vai ajudar futuramente, como o senhor colocou muito bem, a reforma tributária. E, enquanto isso, o empresário sofre, né? Sofre bastante. E o empresário ele tem 4 grandes causas, né, do Brasil, muitas vezes está estagnado. Primeiro, que é um custo elevadíssimo de energia que nós temos. O segundo é o sistema tributário, que é um absurdo, né, o que o empresário paga de tributos. E o terceiro é a parte trabalhista, também, que isso vem agregar aos custos tremendamente elevados. No entanto, aí agora eu quero pegar uma carona numa colocação que o doutor Jorge fez, não só hoje, mas na terça-feira também, onde ele fala de privilégios, né? Então, a minha pergunta especificamente é a seguinte: a quarta causa que desanima muito o empresariado nesse país se chama poder judiciário. Então, a gama de privilégios que eles têm, não só privilégios, né, mas é um cartel que não dá para a gente entender nada. E outra coisa, a impunidade deles, eles estão se metendo no executivo, no legislativo. Como se houver a possibilidade de haver alguma mudança nesse terceiro poder, que seria o judiciário? Bem, muito obrigado. Olha, para ser direto aqui na resposta, na atual conjuntura política, eu não vejo absolutamente nenhuma chance de mudança do nosso judiciário. Eu até iria pautar, à medida que o senhor estava fazendo a pergunta, é um tema que eu tenho falado em privado, mas eu acho que eu vou me tornar mais público com relação a isso. Um movimento é necessário para a eleição específica de senadores que não tenham ficha suja e que sejam capazes e corajosos de pautar impeachment, porque é exatamente isso que precisa, é fazer impeachment de um ou dois do judiciário, que os outros começam a se alinhar e começam a ver que agora mudou o contexto político, porque no contexto político atual, eles dominam completamente o Senado. Todos ali têm problemas eleitorais, têm problemas de estelionato, de roubo, de assassinato, seja lá o que for, e todos eles são beneficiados pelo judiciário, que não votam seus casos individuais exatamente para fazer um contraponto de eles não pautarem impeachment de ministro algum. E vejamos, ali tem 11 ministros, quase a totalidade deles tem violações da Constituição e quase que a totalidade deles tem pedido de impeachment muito bem fundamentado. Então, é uma questão, por que o Senado não faz isso? É porque não há um movimento social grande o bastante, nacional, em cada estado dos 30 senadores que vão ser eleitos agora, temos que eleger 30 reformistas que sejam capazes de pautar o impeachment, né? Eu acho que não podemos botar a velha política lá para representar, ou no Senado, eu acho que é um contrassenso. Daí, com certeza, os juízes ganham aí mais 8 anos de salvo-conduto para conduzir o país como eles estão conduzindo agora, que é de uma maneira extremamente desestabilizante. Então, temos que criar esse movimento aí. Eu vou, ao menos dentro dos grupos que eu tenho a comunicação, temos que focar um intento nas próximas eleições para a gente fazer. Uma das grandes vitórias é essa, é não eleger o inimigo. É muito bem colocado. Eu só não quis ser tão contundente como o senhor foi
porque o vínculo, vamos dizer assim, de uma maneira mais chula, o rabo amarrado que eles têm com o Supremo é um absurdo. E o único presidente até hoje que teve coragem, peito de fechar o Supremo foi o Costa Silva, né? Então, só que os tempos são outros, né? Muita gente pensa, por que não o Bolsonaro não faz a mesma coisa? Mas é um caso a ser muito pensado, né? Não acha também? Valeu, Celso. Obrigado, deputado. Obrigado, Celso. Obrigado, deputado. Eu queria ver, Marli. Oi. Faça a tua colocação, Marli, antes de a gente encerrar. E o Fauzi também. Fauzi, você quer se posicionar também antes do encerramento? O Fauzi está aí, né? Então, vou passar o Fauzi primeiro, Marli, que você é da casa, e depois você. Fala, Fauzi. Boa noite a todos aí. Antes de mais nada, parabéns pela Beatriz, um centroavante aqui muito importante para o nosso time, né? O nosso príncipe aí, não vou chamar de deputado, porque príncipe está um pouco melhor, mais acima. Dom Bertrand mandou a você uma mensagem exclusiva e especial. Eu não sei se passou o áudio sobre isso, né? Passou. Ele falou de você com muito carinho, viu, Luiz? Inclusive nos tempos de adolescente, na Casa Imperial, etc, etc. Mas a minha pergunta é light, né? Eu peço licença para o nosso líder, o Jorge Gerdau, o Deusmar, né? O Edmundo. É sobre a mudança de data do dia de Tiradentes para o dia do descobrimento do Brasil, que está em pauta, né? Eu não sei se nós vamos fazer esse ano aqui ou já para o ano que vem, né? Eu preciso me programar, porque talvez tenha algumas férias aí para tirar, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, Luiz? Posso. Olha, como quem entende e estuda história sabe que Tiradentes, a história de Tiradentes surgiu na República. Ela não era ventilada durante todo o Império, considerando que havia liberdade de imprensa naquela época. Então, a história de Tiradentes, na minha opinião, ela não diria que foi fabricada, mas ela foi ajudada. Independente de se ser uma história real ou não, de ter acontecido ou não, eu acho que aconteceu, mas os resultados não foram aqueles que foram pontuados ali na história, foram outros resultados. A história de Tiradentes ela é quase que exclusiva de uma região. Ela é uma história de libertação de uma região. Ela não é uma história de proposta nacional de libertação do colonialismo. Então, pode ser até uma data comemorativa para Minas, mas não uma data nacional como eles transformaram, né, se for obedecer aqui o rigor da história. Então, a proposta era de não deixar de ser uma data nacional. Agora, o que aconteceu? Toda a bancada mineira, aí tanto esquerda quanto direita em Minas, se revoltaram com relação a isso e criaram uma resistência com relação a essa pauta. E insistiram para tirar de pauta, porque isso era absurdo, etc. Olha, como tudo que... Eu não fiz o trabalho como a esquerda faz o trabalho, né? A esquerda constrói uma opinião, ela informa, ela constrói opinião, depois ela coloca em voto. Então, eu fiz da maneira que a direita faz, ela bota em voto logo o que não está de acordo e depois tenta construir opinião. Então, eu vi que não deu certo dessa maneira. Eu vou ver se eu construo opinião agora da maneira que a esquerda faz, mostrar como é que é a história de verdade, criar o desconforto, né, com relação a uma data que é de uma mobilização regional, pequena, muito, aliás, nem ocorreu fato, né? Você teve outras revoltas liberais no século XIX que são muito mais relevantes, né? Farroupilhas, cabanagem, balaiada, morreram muitas pessoas, houve um ato grandioso. A Confidência Mineira, nem o ato aconteceu. E temos ali uma data nacional. Enfim, temos que resgatar essa história aí, mas eu não fiz da maneira certa. Então, eu acho que a gente retiraram de pauta lá em algum mineiro retirou de pauta na Comissão de Cultura, se eu não me engano, e temos que repautar agora, pedir para algum outro relator repautar essa história, mas tem que ser com
uma criação de opinião por trás. Não podemos ir de novo ser diretos e francos como a gente costuma ser. Temos que construir a base antes. Obrigado, Luiz. Eu queria, antes da Marli, agradecer a Karen Misculin, que é do Grupo Voto, por ter nos ajudado a trazer aí o Luiz Felipe. Queria agradecer também mais uma vez o Márcio Bevilacqua, que é diretor do Grupo Savoy, patrocinador de 8 lives nossas, e hoje o Central Plaza, né, patrocinando essa live importante. E passo então agora a palavra para Marli, antes aí do nosso encerramento. Marli. Luiz, rapidinho. Eu li o seu livro porque o Brasil é um país atrasado e achei, claro, maravilhoso. Eu sei que realmente esse atraso do Brasil, né? O Brasil já passou por diversos altos e baixos, e a política atrapalha muito mesmo, né? Essa questão do Estado atrapalha demais o crescimento do Brasil. O empresário hoje no Brasil, ele é visto como um vilão, e esse é um assunto que a gente discute muito aqui dentro do Instituto, para transformar essa questão do empreendedorismo no Brasil, fazer com que as pessoas, o público valorize o empresário como a pessoa que ele é, que gera emprego, que paga impostos, né? E que realmente inova no nosso país. Então, eu já trabalhei com a Abílio Diniz, Grupo Pão de Açúcar, com o J. Macedo também, com a Marília Macedo, e trabalhei em diversas multinacionais aqui no Brasil, que eram exemplo para outros países, como Philip Morris, Quaker, exemplo, Ernst Young, que foi a última empresa que eu trabalhei, hoje eu sou conselheira de empresas e estou aqui no Instituto, mas realmente eu via que as nossas empresas, mesmo multinacionais, eram um exemplo para outros países, e as nossas empresas brasileiras também muito modernas. Com a questão da pandemia, a transformação digital, questão da robótica, nós temos muita modernidade, mas muita modernidade mesmo nas grandes empresas. Aqui a gente tem empresários que podem falar sobre isso. Então, como fazer, né? Se você fosse reescrever seu livro, como fazer com que os empresários, o empreendedorismo ajude o governo a se modernizar e, com isso, modernizar o nosso país? Olha, na atual situação do Brasil, respondendo essa pergunta de maneira direta, nós precisamos de mais empreendedores, empresários na política. E, ao mesmo tempo, e talvez antes de entrar na política, como personalidades relevantes da sociedade, eu acho que eu me tornei político antes de ser eleito, né? Eu era ativista político, fazia uma série de mobilizações, apresentações, escrevi o livro, fiz divulgações e palestras, etc. E depois eu me tornei político, mas precisamos de uma massa crítica de pessoas que pensam dessa maneira, entendem o contexto. Se a gente for fazer lá uma distribuição, distribuição normal, dos 513 deputados, você vai ver que uma minoria, somente uma minoria, tem a compreensão do que é ser um empreendedor no Brasil. E a vasta maioria nunca dependeu da iniciativa privada, nunca iniciou um negócio, são mobilizadores sociais, representantes de classe, líderes políticos, vereadores que começaram com 20 anos de idade, nunca trabalharam numa empresa pequena, média ou grande. Então, as referências que eles têm para julgar legislação são muito pobres, são muito limitadas, e precisamos expandir isso. Agora, os empreendedores, aqueles que já se estabeleceram, talvez com mais experiência até, entrando nesse momento, não se acanhem, porque o custo é muito maior no futuro do que ele é agora, né? Acho que entrando agora, pessoas que têm capacidade, têm visibilidade, têm relevância para o debate, não podem se acanhar, tem que se apresentar e tem que entrar para o sistema político para fazer esse debate. Um de nós já faz muita influência, imagina uma maioria. Então, essa realidade ela é possível. E eu estou vendo aqui, analisando o mundo, né, nós estamos, não é só no Brasil, tem um efeito global, mundial que está acontecendo, sobretudo no Ocidente, que é de extrema preocupação. O que está acontecendo? As mobilizações, as agendas políticas contrárias até à iniciativa privada, quase que querem botar um freio no desenvolvimento econômico, mundialmente falando, né? Temos aí vários indícios disso.
Então, eu acho que o momento é agora, porque também não tem para onde fugir. Antes a gente dizia, então daqui eu vou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está encolhendo, né? Só tem alguns estados ali que você fala que agora ali impera a nossa visão, né? Talvez a Flórida, a Califórnia já deixou de ser um tempão. Temos Texas, Flórida, já não é mais os Estados Unidos todo. Então, e a Europa então já foi. Ali não é mais referência mais para qualquer coisa que a gente represente. É um ecossistema extremamente regulamentado. A ascensão social através do empreendedorismo é extremamente limitado. Então, o Brasil ainda tem uma fronteira aqui de consciência que está brotando, que está no sentido oposto, porque nós já somos o problema que os Estados Unidos está querendo criar para si próprio agora com Biden. A mesma coisa, nós já somos o que eles estão criando com a União Europeia, que é extrema regulamentação, planejamento central e uma série de problemas. Então, é daqui que vai nascer. Nós já temos o problema, nós já estamos convivendo com ter que reformar SUS, reformar o sistema de saúde, reformar o sistema de educação, reformar programas assistencialistas. Isso é o que eles querem criar lá, eles querem criar a estatização de tudo isso. Enfim, então, os empresários aqui no Brasil têm uma mensagem muito importante para os empresários e empreendedores do mundo inteiro, porque nós já estamos convivendo com uma realidade que eles lá estão querendo criar. E aqui eu acho que a consciência está bem ampla. Eu diria que talvez, na minha experiência, ou na minha consciência, talvez, a mais ampla que jamais esteve, né? E eu acho que isso é positivo. Então, não se acanhe, entre para o sistema. Temos aqui uma visão muito clara do problema, cada vez está ficando mais claro o problema, e isso também é bom, apesar de ainda ser um problema, a resolução começa quando a gente entende o problema. Então, eu estou otimista que a gente vai conseguir fazer um movimento de resistência e de dobramento dessa situação que a gente vive, exatamente com esse empenho de vocês organizados de fora. Agora, esses movimentos que estão se organizando agora, eles são fundamentais. É isso que fez a diferença no impeachment da Dilma, é isso que fez a diferença na reforma da Previdência, isso que vai fazer diferença agora nas futuras reformas que a gente ainda vai ter que fazer. Então, organizem-se, mobilizem-se, porque o governo e o Estado não vai fazer nada por eles. Então, mas vai vir tudo de vocês. Então, tendo os seus apoiadores dentro que apertem o botão, melhor ainda. Esse é o objetivo do Instituto, né? Essa mobilização extremamente importante, ter empresários que olhem para o Jorge Gerdau, que sempre, Flávio Rocha também, sempre se envolveram com a política, sempre trabalharam e se mobilizando para isso, que a gente pode construir um Brasil melhor. É disso que a gente precisa mesmo, todos os empreendedores envolvidos se mobilizando pelos nossos ideais. Melhor. Muito bem, Luiz. Muito bem, Luiz. Ficamos realmente muito contentes aí e pelas suas colocações muito claras, muito sinceras, muito positivas aí dentro de uma linha liberal principalmente na economia, que é o que nós estamos buscando cada vez mais. Eu tenho uma meta que eu falo para todo mundo, viu, Luiz? Chegar no dia 15 de dezembro, atingindo aí entre CEOs e empresários 1.000 pessoas, e esse é só o começo, porque eu entendo que nós temos um projeto muito interessante na linha do projeto social, dentro de uma agência que acabamos de contratar na semana passada. Nós vamos dar toda a visibilidade, Luiz, para que os deputados que estejam dentro do nosso alinhamento vão para as mídias sociais, por intermédio de gravações que nós vamos fazer, falando com o Alberto Saraiva do Habib's, que tem mais de 20.000 funcionários. Ele disse para mim, Nabil, a hora que tiver as gravações prontas, eu tenho uma relação muito próxima com os meus funcionários, vou pedir para cada funcionário meu também trabalhar para acabar traduzindo isso para cada um dentro da sua linha, dentro da sua busca de projetos sociais. Isso nós vamos transformar. Esse é um movimento importante que a sociedade vai ter. Nós vamos explicar detalhadamente o que é a reforma administrativa para o povo e vamos viralizar isso, porque esse movimento que você citou agora há pouco, que aconteceu na Previdência, e que o Rogério Marinho fez muito bem, nós vamos trabalhar, nós estamos
trabalhando estrategicamente todos os detalhes, com grandes cabeças, com Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, e por isso que a gente está muito entusiasmado com o nosso instituto. E quando você estiver, Luiz, falando com alguns empresários importantes, joga eles para a gente aqui para o instituto, para fortalecer a nossa força. Nós vamos pedir, viu, Bia, para todos os deputados do seu relacionamento que estão alinhados conosco, para nos ajudarem a trazer mais empresários, e eu tenho certeza que nós vamos mudar esse país com a ajuda de todos. Eu queria, então, pedir para que todos... Ariana, abre o microfone. Abre o microfone para... Abre. Fechado. Nabil, fechou. Você fechou o microfone, Nabil. Fechou ao invés de abrir. Na verdade, o que a gente quer é uma salva de palmas para o deputado. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada, parabéns. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Pela luta. Quem merece as palmas são os senhores, de se organizarem. Olha, todo mérito para os senhores, porque a coisa mais bonita é ver cidadania acontecendo. E é exatamente isso, esse movimento. É o que vocês representam. É isso que dá esperança. Eu, quando eu saí... Veja que São Paulo, especificamente São Paulo, não sei se alguns dos senhores são de fora, mas meu avô lutou na Revolução de 32. E por que São Paulo? Que foi uma revolução constitucionalista. Foi uma revolução constitucionalista, porque São Paulo tinha cidadania, enquanto que os outros estados já estavam sem cidadania, ou eram estados que não havia aquela massa, né, que era público de massa. Então, quando tem cidadão, dá uma grande esperança aí para todos nós. Então, de parabéns, todos vocês. Muito bom. Deputado, infelizmente o Brasil não sabe avaliar a importância de 32. São Paulo sabe. Eu, como lá, como rio-grandense, eu tenho vergonha, né, em relação às atitudes esquerdizantes que nós temos em relação a essa atitude de São Paulo em 32, tá certo? Falta vender essa história do Brasil. Exatamente. Parabéns. Mais um livro para você. Isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Boa semana, bom fim de semana. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado.